Muito bom dia, salve, salve a todos os ilustres e ilustríssimas presentes no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso encontro com esses formidáveis. Um abraço todo especial aos professores, professoras, os ilustríssimos doutores, doutoras, em especial aos alunos maravilhosos. Aqui no curso técnico Serviços Jurídicos, a nossa disciplina, né, também fantástica, Introdução ao Direito Civil, nunca esqueça disso. Vamos verificar quem são aí os nossos ilustríssimos que estão aí marcando presença hoje, mais do que consagrada, né? Vamos lá, senhores. Bom Jesus, Campinas, não é? Tudo bom? Ilustríssima Danusa, Hugo Napoleão, Iuma, Isaías Coelho, Jerumenha, João Costa, Joaquim Pires, Julião Borges, temos também a excelentíssima Laiane lá da Seduc, Padre Marcos, Pedro II, Piripiri, ali no chat do YouTube nós temos o Carlos Zeus, Thiago Martins, Guilherme, Nayana, e se eu esqueci o seu nome, por favor, traga aí mais informações do teu polo, da tua escola, para que a gente possa estar aqui deixando cravado a tua participação. Vamos trabalhar, ilustríssimos? Nós estamos trabalhando aí várias informações nesse momento, estivemos aí presentes, né? Com informações sobre introdução ao direito civil. Na aula de amanhã nós vamos verificar o nosso estudo envolvendo direito constitucional, também outra área muito bacana para se trabalhar, tá? E deixei uma tarefinha para casa. Observe que nós temos uma outra tarefinha para casa presente aqui nos slides de 174 a 183, tá bom? 184 e a 183. A tarefa para casa do dia 26 de outubro é esta. Primeira questão, vamos praticar, né? Vamos lá. Os métodos de interpretação jurídica são gramatical, sistemático, histórico, teleológico. E aí? Será que perfaz as informações são pertinentes? Será que nós temos aí de fato, essa linha de raciocínio? E aí, você que está trabalhando nesse exato momento essas questões, me diga aí o seu ponto de vista. O que foi que você colocou neste exercício? Né? Será que você trabalhou adequadamente? Nós vimos que os métodos de interpretação, antes de falar neles, nós fizemos uma viagem um pouco mais para, né, antes, nós vimos que tínhamos lá nos tempos antigos já uma preocupação em interpretar, em entender, sobretudo aquele momento que se falava muito das alegorias, né? E aí, com o advento de grandes nomes da Igreja Católica, tivemos um aperfeiçoamento, né, do que se tange aí a arte da interpretação e do entendimento. Com o passar do tempo, surgiu várias indagações com relação ao código. Olha, o código ele não vai contemplar todas as modificações presentes numa sociedade em franca evolução. Nós estamos em franca evolução o tempo inteiro, o tempo todo. Então, teve-se aquela preocupação de dizer, e aqui, quando a lei não contemplar essa situação fática, como é que fica o direito, como é que ele vai ser aplicado ao caso em concreto? Quando houver uma omissão, um lacunamento, quando ali o legislador ele não conseguiu prever, porque até então não se falava, não se pensava, não se cogitava nessas possibilidades, a questão da codificação. Então, passou-se a ter uma preocupação cada vez mais enlastecida da valorização, daquele que é o intérprete da lei. Tá? Como é que nós vamos dar ferramentas necessárias para que, ao caso concreto, o intérprete da lei ele possa
tornar a lei funcional. Uma vez provocado, ele cumpra com o seu papel, que é a resolução daquele imbróglio, né? É a resolução daquela lide, e com a visão pautada na justiça. Por isso que nós estudamos muito as visões, né, dos grandes estudiosos com relação à justiça. E a última delas foi a questão sobre o prisma óptico, né, da visão do Aristóteles, a sua visão de justiça, que impregnou todo o cerne de uma sociedade de gerações a gerações, de tempos em tempos, até os dias de hoje. Então foi pautado nessa preocupação, né, que hoje nós temos dispositivos, nós temos ferramentas que alcançam, né? Nós temos, por um exemplo, a LINDB, nós temos, por um exemplo, os princípios gerais do direito, tá? Nós temos as fontes do direito, e no próprio código há uma preocupação em dizer que, olha, você vai seguindo hierarquicamente, você vai seguindo esse passo a passo. Então é um verdadeiro manual para que se possa agregar valores, tamanhos, ferramentas de tal proporção que vislumbre, que visualize a resolução de uma lide, a resolução ali de uma determinada, de uma demanda. Certinho até aqui, senhores? Então, os métodos de interpretação jurídica são gramatical, sistemático, histórico, teleológico, axiológico e sociológico. As técnicas de interpretação jurídica são analogia, costume, princípios gerais do direito e, por último, nós vimos a questão da equidade, né? Esse, por último, ele tem realmente um papel de extrema importância, né? De extremo valor. Certinho, senhores? Então, pautado nisso, nós temos aí resposta que merece toda a segurança possível em termos de estar correta. E o nome, ele já é bem interessante. Ele traz lá um nome onde você vê métodos de interpretação. O gramatical, olha o sistemático, olha aquele que traz, né, as questões, né, voltadas para o histórico, o teleológico, o axiológico e o sociológico. E as técnicas de interpretação jurídica, analogia, costume, né, princípios gerais do direito e a famosa equidade. Bom, nós vimos que a equidade, ela passa por aquela visão de resolução de casos análogos, né? Nós temos aí aquela visão de casos onde não se saia por costume, analogia, princípios gerais do direito, aí tem lá a previsibilidade da utilização da equidade pelo intérprete da lei. Ela diz que lá no seu parágrafo único, não é, que a equidade somente será utilizada nos casos previstos em lei, certo? A analogia são os casos análogos, os costumes são aquelas práticas reiteradas, são aquelas práticas, não é, que tidas como imprescindíveis e obrigatórias pela sociedade. Aí você sempre deixa aí entre parênteses, não é? A questão do consuetudinário, tá? Consuetudinário. Muito bem, senhores. E nós temos aqui a questão do gramatical, que é a literal, sistemático, que se percebe através do sistema, o histórico, né? As questões inerentes aos pontos históricos a serem elencados. Estava lendo aí que o Pedro II, professor, deixa eu dar uma olhadinha, eles querem copiar a questão, porque não gostam de baixar os materiais em PDF, porque dizem que fica cheio o armazenamento dos celulares. Temos como printar também, porque senão nós vamos nos atrasar demais, né? Então vamos ter aí uma cautela para a gente fazer esse print de tela, por favor, pessoal aí de Pedro II, né? E temos aí também os vários outros polos, cidades que nos acompanham, para a gente poder cumprir com o objeto a qual se propõe o dia de hoje e está previsto no nosso plano, tá bom, gente? Eu agradeço. Oh, que bênção, muito obrigado,
professor ou professora que tão gentilmente nos responde com tamanha educação, com tamanho carinho. Peço aí de Pedro II, sempre muito participativo, a exemplo dos demais. Meu muito obrigado. Tá? Então, vou deixar aqui um minutinho na tela, enquanto você prepara o primeiro print, e aí as outras questões você vai me falando, tá? Professor, já printei. Bote só um ok, que aí eu já sei o que é, e nós vamos dando seguimento ao nosso trabalho. Muitíssimo obrigado, ilustríssimos aí de Pedro II, ok? Vou printando por aqui e vou salvando meu muito obrigado, tá bom? E qualquer coisa que você precise do material ou que você não esteja com ele aí no primeiro momento, tá? Ou mais dicas, pode colocar lá no grupo, tem um grupo aí formado, né, com os alunos do técnico em serviços jurídicos, também posso estar enviando por lá, certinho? Ou por um e-mail, pode me mandar que estamos juntos. Tudo bom, Carlos Eus? Muito bom dia. Então, gente, olha, falou aí de situações envolvendo, vamos lá, o gramatical. O nome já sugere, né? Esse gramatical, o que é que ele vai fazer? Ele vai literalmente analisar o texto, né? Ele verifica, ó, o texto, literalmente, tá? O sistemático, ora, o sistemático o nome já nos sugere, né? Relação da norma com o restante da Constituição. Ele traz uma sistematização, né? Ou seja, ele verifica a norma com a carta maior, que é a nossa Constituição. Tá? Na sequência, você tem o histórico, né? O histórico também analisa o contexto. Coloca aí, ó. Analisa o contexto, tá? Analisa o contexto. Você tem na sequência o teleológico. Esse teleológico também chamado de racional. Finalidade. Você vai sempre observar um nomezinho chamado de finalidade, tá? O teleológico. Então, quando cair uma questãozinha que tiver o nome finalidade, você vai em cima desse nome lindo aí, o teleológico. Não tem nada a ver com religião aqui. Nós já estudamos isso, por isso que eu faço sempre essa afirmação. Tá? Você tem aí o sociológico, bacana? Nós vimos aí as questões voltadas para analogia, costume. Gente, nessas tarefas, nós conseguimos estar revisando uma série de outros itens. É por isso que eu peço para vocês sempre responderem. Então, ó, vou pegar o meu caderno, professor, já vou marcando aqui que o senhor falou novamente em analogia, costume, princípios gerais do direito e equidade. Então, por isso que essa questão ela está correta. Bom, a questão número 2, que foi também deixada aí para casa, né? Nós temos aí a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ó, lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ah, professor, é a famosa LINDB. Bom, falou de LINDB, você vai lembrar um pouquinho mais, né, da LIC, que é a LICC,
Nós demos a vocês aí também a lei, o porquê que mudou, né? Mudou por quê? Porque ele saiu, né? Ele saiu daquele contexto de só visualizar o direito civil e passou a ser mais amplo. Por isso que se falava agora na necessidade da utilização de uma nova nomenclatura, né, onde ele me possibilitasse dizer que essa LINDB é a norma da norma. Então, ela pode ser aplicada em vários outros itens também. Ok, Carlos Eus, compreendido, tá? Aí ele traz um item que você vai ter que deixar em evidência. Olha só, ele vai falar muito de revogada, tá? Ele vai falar muito disso. Então, presta atenção, marca logo esse nome, revogada, derrogação, vai colocando esse nome, tá? Revogada, derrogação. Vamos tirar aí algo que, por um exemplo, seja uma assinte, né? Que esteja muito escrachado, muito evidente. Ele fala que, por um exemplo, a analogia e interpretação extensiva, ele diz que analogia e interpretação extensiva são idênticos, tá? Olha só o grave momento de entendimento. Então, coloca aí que isso não procede, tá bom? Aí ele fala que a derrogação, né, torna sem efeito uma parte de determinada norma, não perdendo esta sua vigência. Tá bonitinho, né? A lei do país em que nasce a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, ele quer o seguinte: sobre as leis de introdução às normas do direito brasileiro, analise as assertivas abaixo. Nós visualizamos 3 itens, repassei para vocês a necessidade de relembrar sempre a questão de analogia e interpretação extensiva, né? Nós vimos que não são idênticos, tá? Porque há diferenças. A analogia parte da comparação entre 2 casos, a interpretação não usa comparação necessariamente, tá? A analogia, ela é forma de integração. Coloca aí, a analogia, ela é forma de integração, certo? Ó, analogia, forma de integração. Já a interpretação extensiva, ela não é. A interpretação extensiva é forma de interpretação, ou seja, a norma ela já existe, mas é preciso estabelecer um alcance, né? Ou seja, eu vou enlastecer esse alcance, por isso eu não posso dizer que ela é idêntica de modo algum. Bacana até aí, tá? Não tem como a gente dizer que tem essa igualdade. Muito bem. Professor, e eu poderia dizer, então, que as diferenças que o senhor falou lá em derrogação, abrogação, né? Ó, quando falar abrogação, você vai dizer que é a revogação total de uma lei por outra. Coloca aí para não esquecer. Abrogação, tá? Você coloca aí, abrogação. Muito bem, estou vendo aí as respostas estão vindo aí, que legal. Então, abrogação, coloca revogação, revogação total. Revogação total de uma lei por outra. Colocou aí? Abrogação? Revogação total de uma lei por outra. Tá? Aí, abrogação. Aí ele pegou e colocou outra palavra linda, derrogação. Coloca também, derrogação. Derrogação. Para quem já tem o hábito de fazer as nossas provas, já sabe que nós estamos dando aí spoiler de prova, né? Derrogação, que seria? É a revogação parcial. Revogação parcial. Uma é total, a outra
é parcial. Com essa dica, Pedro II, né, ela deixa ainda mais lúcida, né, essa resposta que vocês nos deram aí, que a derrogação é a revogação parcial, tá? Revogação parcial. A abrogação é a total e a derrogação ela é parcial de uma lei por ato do poder competente, tá? Então coloca aí essa dica. Por conta disso, os meninos lá de Pedro II visualizaram, ó, a lei revogada por outra, que com ela se tornou incompatível, deverá ser restaurada caso a lei revogadora perca a vigência. Já estão prestando atenção aí, né? Que ele está trabalhando em revogação, derrogação, tá? A analogia e a interpretação extensiva são institutos jurídicos não são idênticos. Nós vimos que não é parte da premissa de interpretação e a outra não é interpretação, tá? Nós vimos que é parte da integração, certinho? A derrogação torna sem efeito uma parte, olha o nome, derrogar, ó. Torna sem efeito uma parte de determinada norma, não perdendo esta sua vigência. Olha lá, a lei do país em que nasce a pessoa determina as regras sobre o começo, o fim da personalidade, o nome da capacidade de direito de família. Então, para você que marcou aí item 3, parabéns. E essa resposta veio lá de Pedro II, respondendo a nossa tareficha. Tá? Leis de introdução às normas do direito brasileiro. Nós vimos coisas bem interessantes. Vamos relembrar. Lindbe é uma das leis mais importantes do poder jurídico. Nós vimos que é a norma da norma. Nós vimos isso, tá? Coloca aí para não esquecer, senhores. Norma da norma. É nela que se encontra disposições orientando a interpretação das normas. Olha como ela é importante. Uma das leis mais importantes do ordenamento jurídico brasileiro é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lindbe, nome anotado lá em 2010, antes chamada de Lei de Introdução do Direito Civil, a famosa LIC, tá? Que também teve seu objeto ampliado no mesmo ano. Vocês vão estar variando aí do ano de 1916 ao 2002, tá? São assim dois momentos assim marcantes, não esqueçam disso. 1916 e 2002. Podemos dizer que a Lindbe é reconhecida pela doutrina de norma sobre normas, uma vez que tem função essencial de dispor sobre o funcionamento das normas e dos atos do direito brasileiro de maneira prévia e introdutória. É nela que se encontra disposições. Quais as disposições? Spoiler de prova, vamos lá. Orientando a interpretação de normas, além de disposições sobre, vamos lá, vigência, validade, eficácia e vigor dos textos legislativos. É onde você vai observar como é quando ela entra em vigor, qual é a questão da validade, a sua eficácia, tá? A vigência. É quando você começa a visualizar um prazo para que se torne conhecida no país. Aí você passa a trabalhar com um nomezinho chamado de vacatio legis, tá? Então nós temos que ter essa visão pautada nesses acontecimentos ilustres. Então, quando você ouvir falar em Lindbe, você vai lembrar dessa importância, né? Qual a importância? Você lembra que ela é a norma sobre norma. Essa lei de introdução às normas do direito brasileiro consiste em um diploma. Esse diploma ele vai, né, nos trazer disciplina, a aplicação das leis em geral, não só do civil. Combinado até aqui? Vocês provavelmente estão vendo junto com o professor de penal
alguns desses itens que nós observamos lá no Fontes do Direito, eu não posso estar enlastecendo para outras demandas em específico. Nós não vamos entrar nessa seara por enquanto, mas eu vou trazer questões para vocês observarem a constatação desses diplomas. É muito interessante a gente observar isso. Outra questãozinha de prova, com certeza, é as características da lei, né? Generalidade, imperatividade, permanência, certo? Você tem aí a competência, autorizamento, que é ser autorizante. Aí a generalidade, a todos os cidadãos, é claro, ao nome geral, né? Imperatividade, impõe deveres e condutas. A permanência, fica até ser revogada ou perder sua eficácia. A competência, claro que é de competência legislativa e o devido processo legislativo. Ora, quem é que tem a competência para falar sobre leis, não é? Para legislar? O autorizamento, autoriza ou não determinado comportamento. Por isso que ela é de extrema importância. Tá? Ninguém pode abrir a boca, eu vou fazer, eu não vou cumprir essa lei não, porque eu não conheço. Aqui recai nesses princípios. Então, um de seus artigos mais importantes, coloca aí no caderno, spoiler de prova. Um dos artigos mais importantes que manifesta o caráter funcional da lei é o artigo 3º, que dispõe da seguinte forma: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Eu não vou cumprir porque eu não sei dessa lei, eu não conheço. Não tem essa possibilidade. Tá? Professor, vai colar. Cola não. Você chegar e dizer, eu fiz isso porque eu não conheço a lei. Não tem isso. Então, é ponto importantíssimo para todo o desenvolvimento do sistema jurídico. Essa presunção de conhecimento da lei por parte das pessoas que se encontram em solo nacional, entre outras disposições que a LINDB traz. Não cola você abrir a boca e dizer, eu não conheço a lei. Coloca aí no teu caderninho que no slide 14 tem spoiler, alerta. Vamos ficar com essa cara de CDF e vamos lá responder mais questões. Verdade ou mentira? Trata-se da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, LIC. É uma norma jurídica que visa regulamentar outras normas jurídicas, determinando seu modo de aplicação e entendimento da lei no tempo e no espaço. Gente, porventura, eu estou falando da LINDB? Sim ou não? Porventura, será que eu estou falando da LINDB? Será que é a LINDB que fez aí a sua implementação evolutiva e deixou de ser chamada de LIC e passou, né, a ser visualizada na qualidade de LINDB? Tudo bem? Por quê? Porque houve aí, aqui a necessidade de atuação em várias outras ramificações. Então, ela não estava mais pautada somente no direito, no Código Civil. Por isso que passou a ser adotada com esse nomezinho aí. E ela não é tão antiga assim. Nós sabemos o ano e até o nome, né? O nomezinho do endereço que ela tem. Se você digitar isso no Google, você vai bem em cima desse endereço. Certinho? Pessoal aí de Bom Jesus, pessoal aí de Campina, Hugo Napoleão, Iuma, Isaías Coelho, Jeromenha, Joaquim Pires, nós temos Padre Marcos, Piripiri, Ribeiro Gonçalves, Rio Grande, Santa Filomena, São Brás. Então, todos vocês que estão me ouvindo aqui pelo IPTV, também participando, tanto aí também pelo YouTube, prestem atenção que isso aqui é questãozinha de prova. Outra coisa é que ele falou sobre visa regulamentar outras normas jurídicas. Então, é a norma da norma. A norma da norma. Então, com certeza, você vai poder
cravar aí um famoso verdadeiro, tá? A LINDB trata-se da antiga lei de introdução ao Código Civil, LIC. Ela foi ainda mais enlastecida, amplificada para as demais ramificações do direito. Teve-se, então, a necessidade de chamarmos com outro nome, porque não era mais só do Código Civil. Posso dizer que ela é uma norma jurídica. Essa norma jurídica, LINDB, ela tem por objetivo regulamentar o quê? Outras normas jurídicas. E o que é que ela determina? Ela determina modo de aplicação e entendimento no tempo e no espaço. Por isso que ela tem a sua marca cravada e a sua importância sobressaltada. Verdade ou falso? O que é que nós falamos? Vamos aqui. Embora seja anexa ao Código Civil, será que eu posso dizer que ela é autônoma e aplica-se a todos os ramos de direito, inclusive se o tema for regulado de forma diversa na legislação específica? Bom, aqui nós temos um pequeno, grande problema. Qual é? Nós vimos que a lei, ela tem o seu modo de operacionar de acordo com a LINDB. Mas nós percebemos que tem códigos que diz a maneira clara como é que ela deva se comportar naquele código em específico. Foi por isso que eu falei no início que ela tem os seus braços longos, mas se lá no código em específico nós não tivermos uma ponderação sobre, por isso que ela é falciane, porque senão nós iríamos ter aí um contraste, uma oposição de leis, e não é isso que se propõe, tá? Eu tenho aqui nesse exato momento o famoso exceto. Agora sim, exceto se o tema for regulado de forma diversa numa legislação específica. Ela é anexa ao Código Civil, ela é autônoma. Então, essa menina aqui, a nossa LINDB, ela tem esses alcances. Ela vai para todos os ramos do direito, com exceção se nós tivermos nesse exato momento uma predefinição, for predefinido em um código em específico. Assim se comporta a lei. Lei, que é o texto com uma norma ou mais regras. Esse texto com uma norma ou mais regras, a lei, ela vai estar prontamente estabelecida por uma autoridade competente no âmbito do poder legislativo. Pronto, então a lei ela tem essa visão, ela nos traz essa empregabilidade, tá? E aí você não pode esquecer de forma alguma. E professor, e o que seria esse negócio de norma? Norma jurídica, gente, são as regras que impõem um determinado comportamento. Nós não temos os regramentos nas escolas, nas empresas, por onde a gente passa. Tem um regramento, não tem? A mesma coisa é a regra jurídica. Aí eu sei que temos comportamentos que têm previsibilidade para que se traga a manutenção de uma boa convivência, de uma maneira urbânica, de uma maneira ordeira em sociedade. E eu dei inúmeros exemplos aqui, por isso nós temos os mais variados códigos, as normas de conduta, se a normatização de conduta social ela quebra, porque tem um fator interno envolvendo ética, moral, aí eu tenho o fator externo, e isso ficou muito bem elucidado quando nós estávamos trabalhando entre a questão de diferenciar direito e moral. Então, quando os nossos freios interiores, eles falham, eu tenho esse
esse contrapeso que é a imposição de uma conduta através de uma norma, que se ela for transfixada de alguma forma, eu tenho ali uma contrapartida legal chamada de sanção. É o tópico assim que você tem que ter sempre em mente. Por isso que eu faço aquela pergunta: o que seria uma sociedade sem as leis? O que seria uma sociedade sem o direito? Cada um fazendo o que bem entendesse, cada um estipulando os limites das ações, cada um fazendo seus negócios por conta própria. Então, para a manutenção desse staff da sociedade, eu tenho esse regramento, né? É esse farol orientando o comportamento de cada um de nós indivíduos. Por isso, nós estávamos trabalhando o que é a lei, e a lei ela está para todos. E conforme nós vimos aqui, que ninguém pode dizer, eu não conhecia da lei. É esse pressuposto, essa presunção, ela já é pública e notória. Ela é pública. Então, todos nós temos como nos informar se uma determinada conduta ela está indo a favor ou de encontro a uma norma. É uma norma jurídica, porque se for e ultrapassarmos essas limítrofes, com certeza nós teremos aí o poder do direito. Lembra que nós falamos sobre isso? Que alguns estudiosos não gostam de falar desse nome do poder do direito, que é essa força coercível, que é justamente dizer que se não fizer, tem a sanção. Tá? Muitos jurisconsultos não gostam de utilizar desse nome poder. Tá? E isso tudo ocasionado aí pela presença da norma jurídica. E aí, senhores, verdadeiro ou falso? Ainda sobre a LINDB. O que é que eu posso dizer sobre a LINDB? O posicionamento da LINDB, tá? Qual seria aí o ponto a ser lembrado sobre essa lei de introdução? Nós sabemos que a LINDB, inicialmente, ela era conhecida com a Lei de Introdução ao Código Civil, LIC. Pode colocar. Né? Professor, é verdade. LINDB. Então, inicialmente, era LIC. E o nome já diz, Lei de Introdução ao Código Civil. Ou seja, ela só era funcional para o civil. Então, por isso que as pessoas, naquela época, sentiram a necessidade de que ela teria que mudar esse nome, porque ela tinha abrangência para todos os demais ramos do direito. Partiu, então, do Decreto-Lei número 4657, de 1942, essa lei de introdução ao Código Civil. Ela foi promulgada ali. Era tratada como um conjunto de introdução de normas ao direito civil, chamado aí privado. Entretanto, as normas contidas, elas não versavam apenas sobre o direito privado, tá? Sobre o direito privado. Nós começamos a visualizar aqui outras áreas de atuação. Então, por esse motivo, por esta razão, sofreu a alteração do seu nome através da Lei 12.376 de 2010, que entrou em vigor no dia 31 de dezembro. E ela passou a ser chamada de LINDB, justamente por ter esse grau de atuação nos demais ramos do direito, tá? Salvaguardada a exceção. Quando ela ali tiver em código específico, uma tratativa particularizada, ali a LINDB não vai entrar. Então, nós temos aqui agora, né, a resposta como sendo verdadeira. A LINDB, ela não é uma norma jurídica que visa regulamentar outras normas jurídicas. Jovens,
Nós não podemos falar sobre isso. Lembre-se, terminamos de falar inúmeras vezes da importância dessa lei introdutória. Essa lei introdutória que tem braços bem gigantescos, né? Ela operaciona em todos os outros ramos do direito, com aquela exceção que nós falamos. E ela visa a orientação, a regulamentação, o funcionamento, a vigência, tá? O espaço, o tempo. É um verdadeiro manual, é uma norma de uma norma. E o ano é esse, 2010, e eis o motivo pelo qual ela mudou também de nome. Gente, no segundo momento da aula, nós vamos voltar aí com muito mais informação para cada um de vocês aqui no curso técnico. É rapidão.